Seja bem-vindo. Depois de séculos, desde as últimas palavras registradas pelos profetas, um novo registro começa a surgir. Um registro que não apenas continua a história, mas afirma que as promessas antigas haviam alcançado um momento decisivo. Neste vídeo, você verá como o livro de Mateus apresenta a origem, o nascimento e os primeiros acontecimentos que marcam o início dessa nova fase. Você entenderá por que o livro começa com uma genealogia cuidadosamente estruturada, o que o nascimento de Jesus representa dentro do contexto político e religioso da época, como o governo de Herodes influencia os primeiros eventos e por que a narrativa conecta esses acontecimentos diretamente às promessas registradas séculos antes. Você também verá o papel de José dentro dessa história, o impacto da visita de estrangeiros vindos do Oriente e por que os primeiros anos da vida de Jesus envolvem deslocamentos estratégicos entre diferentes regiões. E um dos pontos mais importantes será compreender como Mateus constrói seu relato desde o início para demonstrar que esses eventos não são apresentados como isolados, mas como parte de uma continuidade histórica cuidadosamente preservada. Para entender isso completamente, precisamos começar exatamente onde Mateus começa, não com o nascimento, mas com uma lista de nomes. Mapa do vídeo. A jornada do livro de Mateus se desenvolve em 7 blocos progressivos. Bloco 1 de 7. A origem do registro e o nascimento do Messias. Aqui veremos a genealogia, o contexto histórico e os eventos que cercam o nascimento de Jesus. Bloco 2 de 7. Os primeiros anos e o surgimento de João Batista. O início da preparação pública e o contexto político e religioso da Judéia. Bloco 3 de 7. O início do ministério público e o Sermão do Monte. Os primeiros ensinamentos e o estabelecimento da base do ministério. Bloco 4 de 7. Milagres, expansão e confrontos crescentes. A expansão do alcance e as primeiras tensões com autoridades religiosas. Bloco 5 de 7. Parábolas. Identidade e preparação para Jerusalém, o desenvolvimento do ensino e o fortalecimento da missão. Bloco 6 de 7. A entrada em Jerusalém e os eventos finais. Os acontecimentos que antecedem o momento decisivo. Bloco 7 de 7. Julgamento, crucificação e o encerramento do registro. O desfecho da narrativa e sua conclusão histórica. Agora, a história começa onde Mateus escolheu começar, com uma estrutura que conecta diretamente o presente ao passado. Bloco 1 de 7. A origem do registro e o nascimento do Messias. O livro de Mateus abre com uma genealogia. Diferente de outros relatos que começam com narrativas ou descrições diretas, Mateus inicia com uma lista de nomes que estabelece uma conexão formal entre o personagem central do livro e uma linhagem histórica específica. Essa genealogia não aparece como um detalhe secundário, mas como a base estrutural do registro. O texto começa afirmando que este é o registro da origem de Jesus Cristo, conectando-o diretamente a 2 figuras centrais da história de Israel, Davi e Abraão. Essa conexão é significativa porque Abraão representa o ponto de origem da formação do povo, enquanto Davi representa o estabelecimento da estrutura real e governamental. A genealogia segue uma ordem progressiva que atravessa múltiplas gerações, começando em Abraão e avançando até Davi. Abraão é apresentado como o pai de Isaque, que por sua vez é apresentado como o pai de Jacó. Jacó é descrito como o pai de Judá e seus irmãos, estabelecendo o ponto em que a linhagem passa a ser conectada à tribo que se tornaria central na estrutura futura. Judá é apresentado como o pai de Pérez e Zerá, com a menção específica de Tamar, algo que não é comum em genealogias formais e indica uma intenção de preservar detalhes históricos específicos. Pérez é apresentado como o pai de Hezron, e a sequência continua através de Arão, Aminadab e Naasson, que viveu durante o período de transição entre o Egito e a terra de Canaã.
A sequência continua com Salmão, que é apresentado como o pai de Boaz, com a menção de Raabe. Boaz é apresentado como o pai de Obed, com a menção de Ruth, e Obed é apresentado como o pai de Jessé. Jessé, então, é apresentado como o pai de Davi, o rei. A introdução de Davi marca um ponto estrutural importante dentro da genealogia, pois ele representa o estabelecimento formal da monarquia. O texto então continua a partir de Davi, apresentando Salomão, que nasceu de uma mulher que havia sido esposa de Urias. Essa referência indireta preserva um detalhe conhecido dentro da história registrada anteriormente. A genealogia continua através das gerações que seguem o período da monarquia, incluindo Roboão, Ábias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses nomes correspondem a governantes que viveram durante diferentes fases da estrutura política de Judá. A sequência continua com Manassés, Amon e Josias, que viveu durante o período imediatamente anterior ao exílio babilônico. O texto então menciona o período do exílio como um ponto estrutural de divisão dentro da genealogia, indicando que esse evento marca uma transição significativa dentro da continuidade histórica. Após o exílio, a genealogia continua com Jeconias, seguido por Salatiel e Zorobabel, que é uma figura historicamente associada à reconstrução do templo em Jerusalém após o retorno do exílio. A sequência continua com Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim e Eliúde, avançando progressivamente até chegar a Eleazar, Matã e Jacó. Jacó é apresentado como o pai de José, que é identificado como o marido de Maria, e é nesse ponto que o texto apresenta uma distinção importante. José é identificado como o marido de Maria, mas o nascimento de Jesus é descrito de forma diferente. Mateus organiza essa genealogia em 3 grupos estruturais de 14 gerações cada: de Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico e do exílio até Jesus. Essa organização não apenas preserva a sequência histórica, mas também apresenta uma estrutura deliberada que enfatiza os principais marcos da história nacional: formação, monarquia e exílio, seguidos pelo período posterior ao exílio. Após estabelecer essa estrutura genealógica, Mateus passa a descrever as circunstâncias do nascimento. Ele afirma que Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que o casamento fosse consumado, ela foi encontrada grávida. O texto deixa claro que José ainda não havia estabelecido convivência com Maria, o que indica que o nascimento ocorre fora da sequência natural esperada dentro do casamento formal. José é descrito como alguém que buscava agir de forma justa e que inicialmente considerou a possibilidade de encerrar o compromisso de forma discreta, evitando exposição pública. Mas é nesse ponto que o texto introduz um elemento que altera o curso dos acontecimentos. José recebe uma mensagem em um sonho, instruindo-o a não temer continuar com o casamento. O nascimento é descrito como resultado de uma ação que não segue o padrão comum, e o filho que nasceria deveria receber o nome de Jesus. O texto também apresenta uma explicação associada a esse nome, conectando-o diretamente com a função que ele desempenharia. Mateus então conecta esse evento com registros anteriores, afirmando que o nascimento ocorre em cumprimento de algo que havia sido declarado anteriormente. O nome Emanuel é mencionado, e o texto fornece sua tradução, preservando tanto o nome original quanto seu significado. O capítulo seguinte avança para o momento do nascimento em Belém, uma cidade localizada na região da Judéia. Mateus conecta esse local com o período em que Herodes governava. Herodes é uma figura historicamente conhecida por seu papel como governante sob autoridade romana, e seu governo é caracterizado por forte controle político e preocupação com estabilidade. É nesse contexto que o texto descreve a chegada de visitantes vindos do Oriente. Esses visitantes
chegam a Jerusalém com uma pergunta específica relacionada ao nascimento de um rei. Sua chegada provoca uma reação imediata dentro da estrutura política local. E é exatamente essa reação que começará a moldar os próximos acontecimentos, à medida que a narrativa avança para os primeiros movimentos que cercam o início dessa história. Bloco 2, de 7. Os primeiros movimentos e o contexto político do nascimento. O segundo capítulo do livro de Mateus continua imediatamente a partir do momento em que o nascimento de Jesus é situado dentro do governo de Herodes. Esse detalhe não é apenas cronológico, mas estabelece o contexto político preciso em que os primeiros acontecimentos ocorrem. Herodes, conhecido historicamente como Herodes o Grande, governava a Judéia sob a autorização do Império Romano. Seu poder dependia diretamente da aprovação romana, e sua administração era marcada por projetos arquitetônicos ambiciosos, incluindo a expansão do templo em Jerusalém, mas também por uma forte preocupação com a manutenção de sua posição. Essa preocupação com estabilidade política é um elemento essencial para compreender sua reação aos eventos que seguem. O texto descreve a chegada de visitantes vindos do Oriente, identificados como magos. A palavra usada originalmente está associada a indivíduos que possuíam conhecimento especializado em observação de sinais celestes e interpretação de fenômenos astronômicos. Esses visitantes chegam a Jerusalém com uma pergunta direta: onde está aquele que nasceu como rei dos judeus? Essa pergunta é significativa porque introduz o conceito de realeza dentro de um território que já possuía um governante oficialmente estabelecido. A chegada desses visitantes não ocorre em um ambiente isolado, mas no centro político e religioso da região. Ao ouvir essa pergunta, Herodes reage imediatamente. O texto afirma que ele ficou perturbado, e essa perturbação não é apresentada como uma reação pessoal isolada, mas algo que também afeta Jerusalém como um todo. Essa reação coletiva indica que a questão levantada pelos visitantes tinha implicações políticas amplas. Herodes então convoca os principais sacerdotes e escribas, que eram responsáveis pela preservação e interpretação dos registros religiosos. Ele pergunta a eles onde o Messias deveria nascer, demonstrando que o conceito de um Messias já fazia parte do conhecimento preservado na tradição. A resposta fornecida pelos sacerdotes e escribas aponta diretamente para Belém, localizada na Judéia. Essa resposta não é apresentada como uma suposição, mas como uma referência baseada em registros proféticos existentes. Mateus apresenta essa resposta como uma confirmação de que o local do nascimento não é acidental, mas corresponde a uma expectativa preservada dentro da tradição. Belém, embora não fosse uma cidade de grande importância política naquele momento, possuía relevância histórica por estar associada à origem de Davi, o rei cuja linhagem havia sido estabelecida séculos antes. Após obter essa informação, Herodes convoca os visitantes em particular e busca determinar com precisão o momento em que o sinal celeste havia sido observado. Esse detalhe revela sua intenção de estabelecer uma linha temporal exata. Ele então orienta os visitantes a irem até Belém e encontrarem a criança, pedindo que retornem com informações específicas. A forma como ele apresenta esse pedido é estratégica, demonstrando interesse em localizar a criança, mas sem revelar plenamente suas intenções. Os visitantes seguem em direção a Belém, e o texto descreve que o mesmo sinal que haviam observado anteriormente continua a guiá-los. Essa descrição estabelece continuidade entre sua observação inicial e sua chegada ao local exato. Ao chegarem, encontram a criança com Maria, sua mãe. O texto descreve que eles apresentam presentes específicos: ouro, incenso e mirra. Esses presentes são materiais de alto valor e possuem associações conhecidas dentro do mundo antigo. O ouro está associado à realeza e autoridade. O incenso está associado a funções sacerdotais e rituais,
A mirra está associada a práticas de preservação e cerimônias formais. A inclusão desses presentes dentro da narrativa estabelece uma camada adicional de significado dentro do registro. Após esse encontro, os visitantes recebem instruções em um sonho para não retornarem a Herodes. Esse detalhe indica que a narrativa inclui elementos que direcionam os acontecimentos de forma precisa, alterando o curso esperado das ações. Eles retornam ao seu país por outro caminho, impedindo que Herodes obtenha as informações que buscava. Imediatamente após isso, José também recebe uma instrução em um sonho. Ele é orientado a levar a criança e sua mãe e deixar a região, indo em direção ao Egito. Essa instrução ocorre antes que qualquer ação direta de Herodes seja executada, indicando que a narrativa apresenta uma sequência de movimentos preventivos. O Egito, localizado ao sul da Judéia, era uma região fora da jurisdição direta de Herodes e fazia parte do território administrado pelo Império Romano, oferecendo um local onde a família poderia permanecer temporariamente. José segue essa instrução e deixa a região durante a noite, o que indica urgência e discrição. O texto afirma que eles permanecem no Egito até a morte de Herodes. Mateus conecta esse deslocamento com registros anteriores, apresentando-o como parte de uma continuidade histórica. Essa conexão reforça o padrão recorrente no livro, onde eventos são apresentados como correspondentes a expectativas preservadas. Enquanto isso, Herodes percebe que foi enganado pelos visitantes, que não retornaram com as informações solicitadas. Sua reação é descrita como extremamente intensa. Ele ordena uma ação que afeta diretamente a região de Belém e seus arredores, estabelecendo um limite baseado na linha temporal que havia determinado anteriormente. Esse evento é apresentado como parte do ambiente político instável em que o nascimento ocorreu. Após a morte de Herodes, José recebe outra instrução em um sonho, informando que é seguro retornar. Ele retorna com Maria e a criança, mas ao chegar à região, descobre que Arquelau, filho de Herodes, agora governava a Judéia. Arquelau herdou parte do território de seu pai, mas seu governo era conhecido por instabilidade e decisões severas. Diante dessa situação, José decide não permanecer na Judéia e segue para a região da Galileia. Eles se estabelecem em uma cidade chamada Nazaré. Nazaré não era uma cidade de grande importância política ou religiosa naquele período. Sua localização na Galileia a colocava fora do centro de poder de Jerusalém. Essa escolha estabelece o local onde os próximos eventos da narrativa se desenvolverão. O capítulo seguinte avança no tempo e introduz uma nova figura, João Batista. Sua aparição marca o início de uma nova fase na narrativa. Ele surge não dentro de uma cidade, mas em uma região desértica, o que estabelece um contraste com o ambiente urbano e político onde os eventos anteriores ocorreram. Essa transição indica que a narrativa está se movendo de um período de nascimento e preservação para um período de preparação pública. Mas antes que o ministério público comece, algo precisa ser estabelecido. E é exatamente isso que veremos a seguir, à medida que o cenário se prepara para o início de uma nova fase dentro do registro de Mateus. Bloco 3, de 7. O surgimento de João Batista e o início da preparação pública. Após os eventos que cercam o nascimento e os primeiros anos de Jesus, o livro de Mateus avança no tempo e introduz uma nova figura que marca o início de uma fase completamente diferente dentro da narrativa. Essa transição é significativa porque, até este ponto, os acontecimentos haviam ocorrido em um contexto privado e familiar, envolvendo deslocamentos estratégicos e preservação. Agora, o foco se desloca para o surgimento de uma atividade pública que ocorre dentro de um ambiente aberto e visível. O texto apresenta João Batista, e sua primeira aparição não ocorre dentro de uma cidade, nem dentro do templo, nem em um centro de
autoridade religiosa estabelecido. Ele surge no deserto da Judéia. Essa localização é importante porque o deserto possui um significado histórico dentro da tradição de Israel. Foi no deserto que o povo havia passado durante o período após o êxodo do Egito, e foi também no deserto que várias figuras proféticas haviam surgido em momentos de transição nacional. Ao situar João nesse ambiente, Mateus conecta sua atividade com um padrão conhecido dentro da história anterior. A mensagem de João é apresentada de forma direta. Ele proclama que é necessário um arrependimento, associando essa declaração à afirmação de que o reino dos céus havia se aproximado. Essa expressão, reino dos céus, aparece repetidamente ao longo do livro de Mateus e se torna um dos conceitos centrais de toda a narrativa. A forma como João apresenta essa mensagem estabelece que ele não está simplesmente ensinando princípios isolados, mas anunciando uma mudança iminente dentro da estrutura existente. Mateus, então, conecta João com uma referência anterior registrada pelo profeta Isaías, descrevendo-o como uma voz que clama no deserto, preparando o caminho e estabelecendo uma direção. Essa conexão não é apresentada como uma coincidência, mas como uma continuidade entre os registros anteriores e os acontecimentos atuais. Essa associação reforça que a atividade de João não surge isoladamente, mas como parte de uma sequência maior. A descrição da aparência e do estilo de vida de João também é apresentada com detalhes específicos. Ele é descrito como usando vestes feitas de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor da cintura. Sua alimentação é composta de gafanhotos e mel silvestre. Esses detalhes são importantes porque estabelecem uma distinção clara entre João e as autoridades religiosas estabelecidas nas cidades. Sua aparência e estilo de vida refletem simplicidade e separação dos centros urbanos e políticos. O texto então descreve a reação das pessoas. Indivíduos vindos de Jerusalém, da Judéia e de toda a região ao redor do Rio Jordão começam a ir até João. Essa movimentação indica que sua atividade não estava limitada a um pequeno grupo, mas atraía pessoas de diferentes áreas. Ao chegarem, essas pessoas eram batizadas por João no Rio Jordão, e o batismo é apresentado como um ato associado ao reconhecimento de suas ações anteriores. O Rio Jordão possui um significado histórico importante dentro da tradição de Israel. Foi o rio que o povo havia atravessado ao entrar na terra sob a liderança de Josué. Ao realizar o batismo nesse rio, a narrativa estabelece uma conexão simbólica com eventos anteriores que marcaram transições significativas. Mas o texto também apresenta que nem todos que se aproximavam de João o faziam com a mesma intenção. Mateus menciona que fariseus e saduceus, que eram grupos associados à estrutura religiosa e à interpretação da lei, também vieram observar sua atividade. Esses grupos possuíam influência significativa dentro da sociedade e sua presença indica que a atividade de João estava sendo observada de perto pelas autoridades religiosas. João responde a essa presença com declarações diretas. Ele questiona a motivação daqueles que se aproximavam e afirma que a mudança não deveria ser apenas externa, mas acompanhada por ações correspondentes. Ele também faz uma referência à linhagem de Abraão, indicando que a continuidade histórica não dependia apenas de descendência, mas de alinhamento com o propósito estabelecido. João então apresenta uma declaração que introduz um elemento ainda mais significativo. Ele afirma que seu próprio papel é limitado. Ele explica que seu batismo é realizado com água, mas que viria alguém depois dele que realizaria uma ação de natureza diferente. Essa declaração estabelece que João não é o ponto final da narrativa, mas um precursor. Essa distinção é essencial dentro da estrutura do livro de Mateus. João está preparando o cenário, mas a narrativa ainda não atingiu seu ponto central. Mateus, então, descreve o momento em que Jesus aparece pela primeira vez dentro dessa atividade pública. Ele vem da Galileia até o Rio Jordão,
onde João estava batizando. Essa é a primeira interação direta entre as duas figuras dentro do livro. A reação inicial de João é significativa. Ele reconhece que há algo diferente nessa situação e inicialmente tenta impedir o batismo, afirmando que a ordem natural deveria ser inversa. Essa reação indica que João reconhece uma distinção entre sua própria posição e a de Jesus. Mas o batismo ocorre, e Mateus descreve o evento com detalhes específicos. Após o batismo, Jesus sai da água, e o texto descreve uma abertura dos céus e a descida do Espírito em forma visível, associada a uma declaração que identifica Jesus de forma direta. Essa é a primeira declaração pública dentro do livro de Mateus que estabelece explicitamente sua identidade dentro da narrativa. Esse momento marca uma transição estrutural importante. Até aqui, a narrativa havia estabelecido origem, nascimento, preservação e preparação. Agora, com o batismo, o cenário está completamente preparado para o início da atividade pública. Mas antes que essa atividade comece plenamente, o texto descreve um evento que ocorre imediatamente após o batismo. Jesus vai para o deserto. Essa transição estabelece um novo estágio dentro da narrativa, onde o ambiente volta a ser o deserto, o mesmo tipo de ambiente onde João havia surgido. Essa sequência estabelece um padrão: preparação, confirmação e transição. E é exatamente dentro desse ambiente que os próximos acontecimentos irão definir o início formal do ministério público, que Mateus registrará em seguida. Bloco 4. De 7. O início do ministério e o estabelecimento da mensagem. Após o batismo no Rio Jordão, o livro de Mateus descreve imediatamente um deslocamento que ocorre antes do início formal da atividade pública. Jesus é conduzido ao deserto. Esse detalhe é significativo porque o deserto já havia sido apresentado anteriormente como o local onde João Batista iniciou sua atividade. Dentro da tradição de Israel, o deserto é frequentemente associado a períodos de preparação, transição e definição. Foi no deserto que o povo havia passado após sair do Egito. E foi no deserto que várias etapas importantes da formação nacional ocorreram. Ao retornar a esse ambiente, a narrativa estabelece continuidade com esse padrão histórico. Mateus afirma que Jesus permanece no deserto por 40 dias e 40 noites. Esse período de 40 dias é um número que aparece repetidamente dentro dos registros anteriores, associado a períodos de preparação e transição. Durante esse tempo, o texto descreve a ocorrência de uma sequência de tentações. Essas tentações são apresentadas como desafios diretos que ocorrem em um ambiente isolado, longe das estruturas urbanas e religiosas. Cada uma dessas situações envolve uma proposta que busca alterar o curso natural do que havia sido estabelecido anteriormente. A primeira tentativa envolve a sugestão de transformar pedras em alimento, associada ao fato de que Jesus havia permanecido sem se alimentar durante o período no deserto. A resposta fornecida estabelece um princípio que conecta diretamente com registros anteriores, afirmando que a continuidade da vida não depende apenas de alimento físico, mas de algo que vai além da estrutura material. A segunda tentativa envolve um deslocamento até o ponto mais alto do templo em Jerusalém. O templo era o centro da vida religiosa nacional. E essa tentativa ocorre exatamente nesse local simbólico. A proposta envolve uma ação que buscaria demonstrar publicamente uma posição única dentro da estrutura religiosa. A resposta novamente conecta o momento presente com princípios preservados anteriormente. A terceira tentativa ocorre em uma montanha elevada, onde é apresentada uma visão ampla dos reinos existentes. Essa tentativa envolve a proposta de estabelecer autoridade através de um caminho alternativo. A resposta final estabelece uma distinção clara entre autoridade estabelecida e autoridade obtida através de meios alternativos. Após essa sequência, o texto afirma que esse período no deserto chega ao fim.
Esse momento marca o encerramento do período de preparação isolada e o início do período de atividade pública visível. Mateus então apresenta um evento que altera o cenário político e religioso. João Batista é preso. Essa prisão é significativa porque João havia sido a figura central no anúncio inicial da preparação. Com sua prisão, a narrativa estabelece que o papel de preparação pública foi concluído, e agora o foco se desloca completamente. Após isso, Jesus retorna à região da Galileia. Essa região possui características específicas dentro da estrutura geográfica e política da época. Diferente de Jerusalém, que era o centro religioso, a Galileia possuía uma população diversificada e estava localizada em uma área de circulação entre diferentes territórios. Mateus afirma que Jesus se estabelece em Cafarnaum, uma cidade localizada próxima ao Mar da Galileia. Essa cidade não era o centro político da região, mas sua localização a tornava um ponto estratégico de circulação. Mateus conecta esse deslocamento com registros anteriores, afirmando que essa região havia sido associada a uma expectativa de transformação. Essa conexão reforça novamente o padrão recorrente no livro, onde eventos presentes são apresentados em continuidade com registros anteriores. É em Cafarnaum que o texto apresenta a primeira declaração pública formal dentro do ministério. A mensagem é apresentada de forma direta e repete o mesmo tema que havia sido anunciado anteriormente por João Batista. O reino dos céus havia se aproximado. Essa repetição não é acidental, mas estabelece continuidade entre a preparação realizada por João e o início do ministério público. Mateus então descreve os primeiros indivíduos que passam a acompanhar Jesus. Esses indivíduos não são descritos como líderes religiosos ou figuras políticas. Eles são apresentados como trabalhadores comuns, envolvidos em atividades ligadas ao Mar da Galileia. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André são os primeiros mencionados. Eles estavam envolvidos em atividades relacionadas à pesca quando são chamados. O texto descreve que eles imediatamente deixam suas atividades anteriores e passam a acompanhá-lo. Em seguida, outros dois indivíduos são mencionados: Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles também estavam envolvidos em atividades ligadas à pesca, trabalhando com seu pai. O texto novamente descreve uma transição imediata de suas atividades anteriores para o acompanhamento do ministério. Essa sequência estabelece o início da formação de um grupo que acompanhará o desenvolvimento da narrativa. Esses indivíduos não são apresentados com títulos formais naquele momento, mas sua presença marca o início de uma estrutura que se desenvolverá ao longo do livro. Mateus então descreve a expansão da atividade. Jesus passa a percorrer diferentes áreas da Galileia. O texto afirma que ele ensinava nas sinagogas, que eram os centros locais de leitura e interpretação da lei. Essas sinagogas estavam distribuídas em diferentes cidades e funcionavam como pontos centrais da vida religiosa local. Além do ensino, o texto também descreve a realização de curas. Pessoas com diferentes tipos de enfermidades são trazidas, e sua condição é apresentada como parte da atividade pública crescente. A notícia dessas atividades começa a se espalhar além da Galileia, alcançando regiões vizinhas, incluindo a Síria, que estava sob administração romana. O texto afirma que multidões começam a acompanhar esses deslocamentos. Essas multidões vêm de diferentes regiões, incluindo a Galileia, a Decápolis, Jerusalém, a Judéia e áreas além do Rio Jordão. Essa diversidade geográfica indica que o alcance da atividade estava se expandindo rapidamente. Neste ponto da narrativa, vários elementos centrais já foram estabelecidos. O período de preparação foi concluído. A atividade pública começou. A mensagem central foi declarada. Os primeiros seguidores foram reunidos. E o alcance da atividade começou a se expandir.
Mas o que vem a seguir estabelece algo ainda mais significativo. Mateus descreve um momento em que Jesus sobe a uma montanha e começa a ensinar de forma estruturada. Esse momento não ocorre dentro de uma sinagoga, nem dentro do templo, mas em um ambiente aberto, acessível às multidões que o seguiam. Esse ensino não é apresentado como uma declaração isolada. Ele estabelece a base de tudo o que será ensinado a partir desse ponto. E é exatamente esse momento que veremos a seguir, quando Mateus registra o primeiro grande bloco de ensinamentos estruturados dentro do ministério público. Bloco 5 de 7. O Sermão do Monte e o estabelecimento da estrutura do ensino. O quinto capítulo do livro de Mateus começa com uma cena que representa uma transição importante dentro da narrativa. Após percorrer diferentes cidades da Galileia e atrair multidões de diversas regiões, o texto afirma que Jesus sobe a uma montanha. Esse deslocamento não é apresentado como um detalhe geográfico irrelevante, mas como o início de um momento específico de ensino estruturado. Ao subir a montanha e sentar-se, ele assume uma posição tradicionalmente associada à instrução formal. Seus discípulos se aproximam e as multidões permanecem presentes, estabelecendo um ambiente onde tanto o círculo mais próximo quanto o público mais amplo podem ouvir. O ensino, que começa nesse ponto, é apresentado em uma sequência organizada, iniciando com uma série de declarações conhecidas como bem-aventuranças. Cada uma dessas declarações identifica um grupo específico e associa esse grupo a um resultado futuro. Os pobres em espírito são mencionados primeiro, associados ao reino dos céus. Em seguida, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que enfrentam perseguição são mencionados em sequência. Essa estrutura estabelece uma série de condições e resultados, criando uma base que será expandida ao longo do restante do ensino. Após essas declarações iniciais, o texto apresenta duas imagens que funcionam como analogias estruturais. A primeira é a imagem do sal. O sal, dentro do contexto antigo, era usado como conservante e também como elemento que preservava a integridade dos alimentos. Ao usar essa imagem, o texto estabelece a ideia de preservação e continuidade. A segunda imagem é a da luz. A luz é apresentada como algo que não é escondido, mas colocado em uma posição onde pode ser visto. Essa imagem reforça o conceito de visibilidade e impacto dentro do ambiente onde essas pessoas estão inseridas. O ensino então avança para uma explicação que conecta o presente com os registros anteriores. Mateus apresenta uma declaração que afirma que o propósito não é remover a estrutura estabelecida anteriormente, mas cumprir aquilo que havia sido registrado. Essa declaração é significativa porque estabelece continuidade com a tradição preservada dentro da lei e dos profetas. O texto afirma que essa estrutura permanece válida e que sua integridade não será alterada de forma arbitrária. A partir desse ponto, o ensino passa a apresentar uma série de comparações entre interpretações existentes e explicações mais amplas. O primeiro exemplo envolve o conceito de assassinato. O texto não limita a explicação à ação física, mas expande o conceito para incluir atitudes internas que levam a conflitos. O segundo exemplo envolve o conceito de adultério, novamente ampliando a explicação para incluir não apenas ações externas, mas também intenções internas. Esses exemplos são apresentados como parte de uma estrutura maior que busca explicar a profundidade das instruções estabelecidas anteriormente. O ensino também aborda o conceito de juramentos, afirmando que a integridade das palavras deve ser mantida sem a necessidade de reforços adicionais. Essa explicação estabelece um padrão de consistência dentro da comunicação. O texto então apresenta uma explicação sobre respostas a conflitos. Em vez de estabelecer um padrão baseado em reciprocidade direta,
O ensino apresenta um modelo que altera a forma como as respostas são conduzidas. Essa explicação não é apresentada como uma teoria abstrata, mas como parte da estrutura prática que define o comportamento dentro do contexto descrito. O ensino também aborda o conceito de relações com diferentes grupos, incluindo aqueles que fazem parte do mesmo grupo e aqueles que estão fora dele. Essa explicação amplia o escopo das relações, estabelecendo um padrão que não se limita a círculos restritos. No capítulo seguinte, o ensino continua com explicações sobre práticas religiosas específicas. O texto aborda o ato de dar, o ato de orar e o ato de jejuar. Em cada um desses exemplos, a explicação enfatiza a distinção entre ações realizadas com o objetivo de serem vistas publicamente e ações realizadas dentro de uma estrutura diferente. Essa distinção estabelece um princípio relacionado à intenção e ao propósito das ações. Dentro dessa seção, o texto apresenta um modelo específico de oração. Essa oração inclui uma sequência de declarações que estabelecem reconhecimento, provisão, continuidade e proteção. Sua inclusão dentro do ensino fornece um exemplo concreto de como essa prática pode ser estruturada. O ensino também aborda a relação com recursos materiais. O texto afirma que a atenção não deve ser direcionada exclusivamente a elementos que podem ser alterados ou perdidos com o tempo, mas que deve existir uma distinção entre o temporário e o permanente. Essa explicação estabelece um princípio que orienta decisões relacionadas à prioridade e ao foco. O capítulo seguinte continua com explicações que abordam julgamentos e discernimento. O texto afirma que o julgamento deve ser conduzido com consciência da própria condição, estabelecendo uma estrutura de responsabilidade pessoal. Essa explicação é apresentada como parte da integridade da estrutura geral. O ensino também inclui uma sequência de declarações que afirmam que aqueles que buscam, encontram, aqueles que pedem, recebem, e aqueles que batem, encontram resposta. Essas declarações são apresentadas como princípios que reforçam a continuidade da interação dentro dessa estrutura. O texto então apresenta uma analogia final que estabelece uma comparação entre duas estruturas. Uma é construída sobre uma base sólida, enquanto a outra é construída sobre uma base instável. Quando condições adversas surgem, a estrutura construída sobre base sólida permanece, enquanto a outra não. Essa analogia encerra o bloco de ensino com uma imagem que reforça a importância da fundação. Mateus afirma que, ao concluir esse ensino, as multidões reagem de forma significativa. O texto afirma que elas reconhecem uma distinção entre esse ensino e outros que haviam sido apresentados anteriormente. Essa reação indica que o conteúdo e a forma desse ensino estabelecem uma presença diferente dentro do ambiente religioso existente. Neste ponto da narrativa, algo fundamental foi estabelecido. O ministério público não consiste apenas em deslocamentos e atividades. Ele agora possui uma estrutura de ensino claramente definida. Mas o que acontece a seguir expandirá esse ministério ainda mais, à medida que os ensinamentos começam a ser acompanhados por ações que demonstram sua aplicação dentro do ambiente real. E é exatamente isso que veremos no próximo bloco, quando a narrativa avança além da montanha e entra diretamente no meio das multidões. Bloco 6 de 7. Expansão do ministério, confrontos e a transição para os eventos finais. Após o encerramento do ensino na montanha, o livro de Mateus descreve uma mudança imediata no cenário. O ministério, que havia estabelecido sua base através de ensinamentos estruturados, agora passa a se desenvolver através de uma sequência de ações que ocorrem diretamente entre as multidões e dentro das cidades. Essa transição é importante porque demonstra que o conteúdo apresentado anteriormente não permanece restrito a um ambiente isolado, mas passa a se manifestar dentro da estrutura cotidiana da sociedade. O texto afirma que, ao descer da montanha, multidões continuam a acompanhar.
Esse detalhe indica que o impacto do ensino não foi limitado ao momento em que foi apresentado, mas gerou continuidade. O primeiro evento registrado envolve um homem com uma condição que, dentro do contexto da época, resultava em isolamento social. Esse indivíduo se aproxima e demonstra reconhecimento da autoridade associada ao ministério. Após essa interação, o texto descreve uma mudança imediata em sua condição. Esse evento é significativo porque ocorre fora do templo e fora da estrutura religiosa formal, estabelecendo que o alcance do ministério não depende exclusivamente desses ambientes. Em seguida, o texto descreve um encontro com um centurião. O centurião era um oficial militar romano, responsável por liderar soldados dentro da estrutura administrativa do império. Sua presença na narrativa é significativa porque ele não pertence à estrutura religiosa judaica. Ele apresenta uma solicitação em favor de um servo sob sua autoridade. A resposta que se segue estabelece uma distinção importante. O centurião afirma que não é necessário um deslocamento físico até sua casa, indicando uma compreensão diferente da natureza da autoridade envolvida. Mateus apresenta esse momento como um exemplo que amplia o alcance do ministério além dos limites tradicionais. O texto continua descrevendo eventos que ocorrem dentro de diferentes ambientes. Em Cafarnaum, uma interação ocorre dentro da casa de Pedro, envolvendo um membro de sua família. Esse evento reforça que o ministério se desenvolve não apenas em espaços públicos, mas também em ambientes privados. Em seguida, Mateus afirma que múltiplas pessoas são trazidas com diferentes condições, e essas interações continuam a ocorrer em sequência. Esses eventos são apresentados como parte da expansão contínua da atividade pública. O texto afirma que o movimento entre cidades e regiões continua e que a atividade não permanece estática. Mateus descreve que o ministério se desenvolve em cidades, vilarejos e áreas abertas, indicando mobilidade constante. Mas à medida que o alcance se expande, o texto também começa a apresentar reações variadas. Algumas dessas reações são positivas, enquanto outras começam a revelar tensão crescente com figuras associadas à estrutura religiosa estabelecida. Essas tensões não surgem imediatamente, mas se desenvolvem progressivamente à medida que o ministério se torna mais visível. Mateus então descreve a formação de um grupo mais definido de seguidores. 12 indivíduos são selecionados e recebem uma função específica dentro da estrutura do ministério. Seus nomes são apresentados de forma individual, estabelecendo sua identidade dentro da narrativa. Esses indivíduos passam a acompanhar diretamente os deslocamentos e atividades que ocorrem em sequência. A partir desse ponto, o ministério passa a incluir não apenas deslocamento e ensino, mas também envio. O texto afirma que esses indivíduos são enviados para diferentes localidades com instruções específicas. Essas instruções incluem direções sobre onde ir, o que anunciar e como conduzir suas interações. Esse envio marca uma nova fase dentro da narrativa, onde o alcance do ministério começa a se expandir através de múltiplos pontos simultaneamente. Mateus também apresenta parábolas, que são narrativas estruturadas que utilizam imagens do cotidiano para transmitir conceitos específicos. Essas parábolas incluem imagens relacionadas à agricultura, construção e atividades comuns dentro da vida diária. O uso dessas imagens estabelece uma forma de comunicação que conecta o ensino com experiências familiares para o público. Mas à medida que o ministério continua, o texto também começa a apresentar confrontos mais diretos com figuras associadas à liderança religiosa. Esses confrontos não ocorrem em um único momento isolado, mas se desenvolvem ao longo de diferentes interações. Essas figuras questionam ações e interpretações associadas ao ministério, estabelecendo um ambiente de crescente oposição. Mateus também descreve momentos em que o ministério se desloca para regiões fora dos centros principais,
incluindo áreas ao redor do Mar da Galileia e regiões próximas. Esses deslocamentos demonstram que a atividade não permanece confinada a uma única área geográfica. Em um ponto específico, o texto descreve um momento em que Jesus pergunta diretamente aos discípulos sobre a percepção pública de sua identidade. Essa pergunta estabelece um momento de transição dentro da narrativa, onde a compreensão da identidade passa a ser abordada explicitamente. A resposta fornecida por Pedro é apresentada como um ponto central dentro do desenvolvimento do ministério. Após esse momento, o texto afirma que o ministério começa a se direcionar progressivamente em direção a Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso e político da região. O templo está localizado ali, e a liderança religiosa possui sua base principal nessa cidade. O deslocamento em direção a Jerusalém não é apresentado como um movimento aleatório, mas como uma transição deliberada dentro da estrutura da narrativa. Mateus também descreve eventos que ocorrem durante esse deslocamento, incluindo ensinamentos adicionais e interações com diferentes grupos. Esses eventos continuam a expandir o alcance do ministério e a preparar o cenário para os acontecimentos que ocorrerão dentro de Jerusalém. Neste ponto da narrativa, a estrutura está completamente estabelecida. O ministério foi iniciado. O ensino foi apresentado. Os seguidores foram reunidos. O alcance foi expandido. E agora, o movimento se direciona para o centro da estrutura religiosa e política. Mas o que acontecerá em Jerusalém não será apenas uma continuação dos eventos anteriores. Será o ponto onde todos os elementos apresentados até aqui convergem. E é exatamente isso que veremos no próximo bloco, quando a narrativa entra nos eventos finais dentro da cidade. Bloco 7 de 7. Os eventos em Jerusalém, o julgamento e o encerramento do registro. À medida que o ministério se aproxima de Jerusalém, o livro de Mateus entra em sua fase final. Esse deslocamento não ocorre de forma abrupta, mas como o resultado de uma progressão contínua que havia sido construída desde o início do registro. Jerusalém não é apenas mais uma cidade dentro da narrativa. Ela é o centro religioso, político e institucional da região. O templo está localizado ali. As autoridades religiosas possuem sua base ali, e é dentro dessa cidade que as decisões mais significativas são tomadas. O texto descreve a chegada a Jerusalém como um evento público. Ao entrar na cidade, multidões estão presentes, e sua reação demonstra reconhecimento e expectativa. Essa entrada não ocorre em segredo, mas diante da população que se reúne nas ruas. Mateus descreve que esse momento estabelece o início da fase final da narrativa, onde os acontecimentos passam a ocorrer dentro do centro institucional da estrutura existente. Logo após entrar na cidade, o texto apresenta uma ação que ocorre dentro do próprio templo. O templo, que havia sido reconstruído após o exílio e ampliado durante o governo de Herodes, era o centro da atividade religiosa nacional. Dentro desse ambiente, uma atividade comercial estava ocorrendo, associada à troca de moedas e à venda de animais utilizados em sacrifícios. Mateus descreve que essa atividade é interrompida, estabelecendo um momento de confronto direto dentro do próprio centro religioso. Essa ação não ocorre em isolamento. Ela provoca uma reação imediata por parte das autoridades religiosas. Essas autoridades passam a observar mais atentamente os acontecimentos e começam a formular questionamentos e respostas que se desenvolvem ao longo dos capítulos seguintes. Mateus então apresenta uma sequência de ensinamentos e parábolas que são dirigidas diretamente aos líderes religiosos e às multidões presentes em Jerusalém. Essas parábolas utilizam imagens familiares, como proprietários de terras, trabalhadores e eventos sociais conhecidos, para transmitir mensagens que possuem implicações diretas dentro do ambiente institucional existente. Ao longo dessas interações, a tensão entre o ministério e as autoridades religiosas se intensifica.
Essas autoridades começam a buscar maneiras de interromper essa atividade. Mateus descreve reuniões realizadas com o objetivo de estabelecer uma resposta coordenada. Esse desenvolvimento não ocorre de forma imediata, mas se constrói progressivamente. O texto também descreve eventos que ocorrem em preparação para um momento específico dentro do calendário religioso. Esse momento envolve uma refeição realizada com os discípulos, que é apresentada como um evento final antes dos acontecimentos seguintes. Durante essa refeição são feitas declarações que estabelecem o encerramento da fase pública do ministério e a transição para os eventos finais. Após esse momento, o texto descreve um deslocamento para uma área fora do centro urbano. É nesse ambiente que ocorre uma sequência de eventos que levam à detenção. Essa detenção não é realizada por autoridades estrangeiras inicialmente, mas ocorre com a participação de figuras associadas à liderança religiosa local. Após a detenção, Mateus descreve uma série de procedimentos que ocorrem dentro da estrutura judicial existente. Esses procedimentos envolvem interrogatórios, reuniões e decisões que são conduzidas dentro do sistema institucional da época. O texto descreve que o caso é levado a uma autoridade romana, que possuía o poder formal de emitir decisões finais dentro da estrutura política da região. Esses procedimentos resultam em uma sentença que leva à execução. Mateus descreve o deslocamento até o local onde essa execução ocorre, fora da cidade. Esse evento é apresentado como o ponto culminante de toda a sequência narrativa que havia sido construída desde o início do livro. Após esse evento, o texto descreve o sepultamento, que ocorre em um local específico preparado para esse propósito. Esse detalhe é significativo porque estabelece que o registro não termina imediatamente após a execução, mas continua a acompanhar os acontecimentos seguintes. Mateus então apresenta um novo evento que ocorre após o sepultamento. Esse evento envolve a visita ao local onde o corpo havia sido colocado. O texto descreve que o local é encontrado em uma condição diferente daquela em que havia sido deixado anteriormente. Esse momento estabelece uma transição significativa dentro da narrativa. Após isso, o texto descreve interações que ocorrem com os discípulos. Esses encontros são apresentados como momentos que confirmam a continuidade da narrativa após os eventos anteriores. Essas interações não ocorrem em apenas um local, mas envolvem deslocamentos e reuniões que continuam a se desenvolver. O livro então se aproxima de seu encerramento com um encontro final que ocorre em uma montanha na Galileia. Esse retorno à Galileia é significativo porque conecta o encerramento do livro com o local onde o ministério público havia sido iniciado. Essa estrutura cria uma continuidade geográfica dentro da narrativa. Nesse encontro final, uma declaração é apresentada que estabelece o encerramento formal do registro de Mateus. Essa declaração inclui instruções que definem o que deve ocorrer após o término dos eventos descritos dentro do livro. Com isso, o livro de Mateus conclui sua narrativa. Ele começou com uma genealogia, estabelecendo a conexão com o passado. Avançou através do nascimento, preparação e início do ministério. Apresentou ensinamentos, deslocamentos e expansão. Descreveu confrontos, julgamento e execução, e encerrou com eventos que estabelecem continuidade além do próprio registro. O livro não termina com uma interrupção abrupta, mas com uma transição que conecta os acontecimentos registrados com o que viria a seguir, dentro da sequência mais ampla da narrativa bíblica. E é exatamente isso que reuniremos no fechamento final, onde veremos o significado completo do livro de Mateus dentro da continuidade histórica. Assim se encerra o registro do livro de Mateus, uma narrativa que começou com uma genealogia cuidadosamente preservada, conectando o nascimento de Jesus à linhagem histórica que atravessou gerações, desde Abraão até Davi, e desde Davi até os dias do domínio romano. Um início que não apenas apresentou nomes,
mas estabeleceu continuidade, mostrando que os acontecimentos registrados não surgiram isoladamente, mas dentro de uma linha histórica que havia sido construída ao longo de séculos. A história avançou através do nascimento em Belém, dentro de um ambiente político dominado pelo poder de Herodes, um governante que operava sob autoridade romana e cuja reação aos acontecimentos revelou o impacto imediato daquele nascimento dentro da estrutura existente. A narrativa mostrou o deslocamento para o Egito, o retorno à terra de Israel e o estabelecimento em Nazaré, uma cidade simples na região da Galileia, distante dos centros políticos e religiosos. Em seguida, o surgimento de João Batista marcou o início da preparação pública. Sua voz ecoou no deserto, longe das estruturas formais, anunciando que algo novo estava prestes a acontecer. Seu chamado reuniu multidões, e sua atividade estabeleceu o cenário para o início do ministério que viria a seguir. O batismo no Rio Jordão marcou o início dessa nova fase. A partir desse momento, a narrativa deixou o ambiente privado e entrou completamente no cenário público. O deserto novamente apareceu como o local de preparação, e depois dele, o ministério começou a se desenvolver nas cidades e regiões da Galileia. Os ensinamentos apresentados na montanha estabeleceram a base de tudo o que viria a seguir. Não foram palavras isoladas, mas uma estrutura completa, organizada e contínua. Esses ensinamentos não permaneceram confinados à montanha. Eles foram levados às cidades, às multidões e aos caminhos percorridos. O ministério se expandiu. Discípulos foram chamados. Multidões se reuniram. Cidades foram percorridas. Regiões inteiras começaram a ouvir e testemunhar os acontecimentos que se desenvolviam. Mas à medida que o alcance crescia, também cresciam as tensões com as autoridades estabelecidas. O deslocamento final para Jerusalém marcou o ponto onde toda a narrativa convergiu. Foi ali, dentro da cidade que representava o centro religioso e institucional, que os eventos finais ocorreram. A detenção, o julgamento e a execução não encerraram a narrativa. O sepultamento não foi o último capítulo. O registro continuou, descrevendo acontecimentos que estabeleceram continuidade além daquele momento. O encontro final na Galileia trouxe a narrativa de volta ao lugar onde o ministério público havia começado. A mesma região que testemunhou os primeiros passos também testemunhou o encerramento do registro. O livro de Mateus não termina com silêncio. Ele termina com continuidade. Ele termina com uma história que foi registrada, preservada e transmitida através das gerações. Uma história que atravessou o tempo. Uma história que chegou até aqui. E agora que essa jornada foi percorrida do início ao fim, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção dentro deste livro. Se algo despertou uma nova compreensão ou trouxe clareza a algum ponto que antes parecia distante, compartilhe isso. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que também estão percorrendo essa jornada. Se você tem alguma dúvida sobre algum momento específico do livro de Mateus, escreva também. Cada pergunta pode abrir caminho para novas descobertas e novos estudos. Se este registro foi importante para você, compartilhe este vídeo com alguém que também deseja compreender profundamente as Escrituras. Ao compartilhar, você ajuda essa mensagem a alcançar novos lugares. E se esta jornada fortaleceu sua fé e sua convicção, escreva Amém nos comentários. Essa simples palavra representa continuidade, concordância e testemunho. Você também pode escrever qualquer comentário. Cada interação ajuda esta mensagem a continuar avançando e alcançando mais vidas. Se este conteúdo tem sido importante para você, e você deseja apoiar diretamente a continuidade deste trabalho, você pode usar o botão Valeu demais
Esse apoio voluntário ajuda a manter este projeto ativo e permite que novos livros continuem sendo registrados com o mesmo nível de profundidade e fidelidade. Você também pode usar o recurso de destaque quando disponível. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas, permitindo que este conteúdo continue se expandindo. E se você deseja apoiar de forma contínua, considere se tornar membro do canal. Seu apoio contribui diretamente para que novos documentários bíblicos completos sejam produzidos e disponibilizados. Cada gesto de apoio ajuda a manter viva a continuidade deste trabalho. A história foi registrada, o caminho foi apresentado e a mensagem permanece. Que a paz que atravessou gerações continue firme sobre sua vida e que a luz desta história continue iluminando seu caminho, hoje e sempre.